Graças a Deus, louvamos ao nome do Senhor por essa oportunidade de poder estar entrando no seu lar, na sua casa, através desta programação, onde o Senhor Jesus tem posto em nossos corações de poder estarmos levando o socorro de Deus para dentro da sua casa. Louvamos a Deus, hoje estamos aí, dando uma folga para o nosso pastor presidente, pastor João Jora, nosso pastor Jefferson também, hoje trabalhou demais, estava até pouco tempo aí dando o estudo para o discipulado para os novos convertidos, por batismo de domingo. Então, os homens de Deus também merecem um descanso, mas dentro dessa programação estamos aí dando continuidade naquilo que o Espírito de Deus tem colocado em nossos corações. Também temos a alegria de poder estar conosco aí o nosso pastor Carlinhos, que está conosco, de Cachoeirinha, tem circulado aí a Rio Grande do Sul, ministrando a palavra e louvando a Deus, e tem também o prazer de ser pai da minha nora, que Deus abençoe o pastor Carlinhos. Amém. E eu queria saudar a todos que já estão entrando na programação junto conosco, com a paz de Cristo, que o Espírito de Deus venha se mover através das nossas vidas e abençoar a sua vida. São exatamente agora 00:02 ali no relógio, onde os ponteiros apontam para o céu, apontando para o alto, onde diz o salmista que de onde nos virá o socorro, palavra maravilhosa que os irmãos ministraram na quarta-feira, e nós já vamos aproveitar, pastor Carlinhos, e já vamos estar orando a Deus, pedindo que a direção do Espírito Santo venha envolver a sua vida, a sua casa, falar o teu coração, trazer o refrigério que você está precisando, e o nome de Jesus venha a ser glorificado. Já quero levantar a minha mão, juntamente com esse ponteiro, e orar a Deus pela sua vida e pedir aqui a direção do Espírito Santo, que vai estar abençoando a sua vida, o seu lar e as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade de poder estar, Senhor, fazendo essa programação, ou seja, dentro da tua vontade, sendo instrumento de Deus para abençoar esta vida, esta pessoa, esta família que está juntamente conosco. Pai, que não seja uma simples programação, mas que o Senhor venha usar as nossas vidas como um canal de bênção para abençoar esse que nos ouve, esse que nos assiste, esse que está, Senhor, precisando de uma bênção, de uma vitória, venha a ser alcançado pelo teu poder, e que a direção do teu Espírito Santo venha, Pai, falar conosco, e que nós possamos ser instrumento para abençoar, em nome de Jesus, que essa pessoa já receba o refrigério, a paz, que somente o teu Espírito possa dar, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Pastor Carlinhos está aí com a sua oportunidade de estar saudando, cumprimentando o povo. Amém. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma grande satisfação estar juntamente com o meu amigo pastor Clayton, nesse início de madrugada, onde o nosso intuito, o nosso desejo é estar abençoando a tua vida. Já pode estar entrando em contato conosco através dos comentários, a gente vai estar, na medida do possível, fazendo ali a leitura dos comentários, orando. Deixa aí o seu pedido de oração, a sua necessidade. E a nossa intenção nesta noite é abençoar muitas vidas. E dessas muitas vidas, a tua que está aí nos ouvindo nesta noite, por algum motivo do qual nós seres humanos às vezes desconhecemos, mas Deus sabe de todas as coisas e tem os seus propósitos, vai te guiar durante esses minutos que nós aqui estamos, para estarmos juntos falando da palavra de Deus, louvando a Deus, e principalmente que esses minutos seja o agir de Deus e a mão de Deus estendida sobre a tua vida. Nós entendemos que este é o momento que Deus separou para abençoar as nossas vidas, tanto a mim quanto ao pastor Clayton. A nossa intenção é só uma, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar as vidas que estarão conosco nestes minutos. Que esta madrugada seja uma madrugada de bênção, de alegria, de vitória, e que muitos testemunhos venham a ser dados por esta live, não por nós que estamos aqui, mas sim pela misericórdia, pelo amor de Deus, que vai estar trabalhando na tua vida. E eu tenho certeza que muitas almas, muitas vidas serão trazidas a esta live, a este Face nesta noite, para nós estarmos
ministrando a palavra e nos alegrando com a presença de Deus. Então, nosso convite, fique conosco durante esses minutos, participando, e que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Devolvo a palavra ao pastor Clayton, que vai estar na continuidade dessa programação nesta noite. Graças a Deus, louvamos a Deus, né? Já está conosco aí o nosso pastor presidente, né? O pastor Jefferson também, um abraço aí, em nome de Deus, né? Já conversei com a minha nora ali, e alguns irmãos, que gostaram muito, né, do estudo, né, discipulado, até inclusive o nosso obreiro, né, líder dos obreiros Ney e a Jane, né, presbítero e a diaconisa, e ficaram maravilhados comentando ali sobre a bênção que foi o estudo, né, ou seja, do discipulado nessa noite, e foi muito edificante, e assim é que vai se fazendo a obra de Deus. O Senhor Jesus disse, portanto, ide, né, por todo mundo, pregai o Evangelho, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tem ensinado. Então, este é o propósito da igreja. Tem que ter o crescimento, tem que haver a evangelização. Foi uma ordenança, né, pastor Carlos, que Cristo deixou para nós, e isso todo cristão ele tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso de se dedicar a evangelizar. Então, compartilhe essa live, né? Entre em contato aí, chame o teu vizinho, o teu amigo, mande um WhatsApp para ele, manda ele entrar na página da igreja ou através da sua página, para que você possa evangelizar e através do Espírito Santo nós possamos alcançar a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Eu já quero ler uma palavra da parte de Deus aqui junto com os irmãos, não é essa palavra que nós vamos estar comentando, mas ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar ministrando, comentando, falando nessa noite. Tenho certeza que ela vai edificar a sua vida, sua casa, sua família, o seu lar, né? Quem sabe você passou uma semana atribulada, uma semana desgastada, uma semana cansativa, uma semana puxada. Eu tenho certeza que Deus ele tem um refrigério para a sua alma nessa noite, e o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Amém? Essa palavra que me chama a atenção, ela está no Salmo, né? Só para resumir mais ou menos aquilo que nós vamos estar comentando nessa noite, no Salmo 34, e o versículo 4, diz assim o salmista: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí ele diz assim no versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Amém? Até aqui, uma palavra maravilhosa. Nós temos visto ultimamente que Deus tem usado muito, ou seja, tem direcionado muito as lives aqui acerca de socorro, porque o propósito que Deus colocou em nossos corações é o socorro da madrugada, ou seja, a vigília do socorro da madrugada, o socorro de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para aquele que está aflito, aquele que às vezes está angustiado, né, cansado às vezes do seu próprio trabalho, da sua fadigado, da sua labuta, e muitas das vezes chega em casa até mesmo não consegue dormir, preocupado com o problema, com a situação, né, com as dificuldades, e começa a procurar, olhar na internet alguma coisa, e Deus lhe direciona para você encontrar aqui, de repente por conhecer algum de nós, ou por um acaso, que nós não podemos dizer assim que é um acaso, porque com Deus não existe acaso, né, pastor Carlos? Com Deus tudo é propósito. Eu tenho costume de dizer que Deus ele não reúne pessoas, ele reúne propósito para que a sua obra dê um bom andamento na face dessa terra. Mas enfim, e quando você, quem sabe, correndo aí, você, o seu Face aí, dá um sininho ou mostra que está em um vídeo, e de repente você clica e abre a nossa imagem aí,
o Espírito de Deus que te colocou neste lugar. E nesse propósito nós já estamos imbuídos de evangelizar, ou seja, alcançar corações, não importa qual cidade, né, não importa a origem da pessoa, o importante é ver o socorro de Deus alcançar a sua vida. Né? E a gente tem visto que Deus tem direcionado muito, principalmente com o salmista, que o salmista era um homem que, conforme diz a palavra de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas, com todas as suas dificuldades que ele passou. Ele foi um homem que Deus escolheu para fazer a sua obra, para lhe capacitar, né? E foi um grande rei, mas por ser um grande rei ele não teve uma perfeição, ele falhou, e por muitas vezes até mesmo ungido a rei ele foi perseguido, né? Por o próprio rei que estava reinando na época, Saul. Mas uma coisa me chama muita atenção, que diz a Bíblia que ele evitou de várias formas se levantar contra o ungido de Deus, né? Falar mal até mesmo. Chegou num certo ponto que quando Saul estava naquela caverna, ele chegou a ponto de dizer, olha, alguém disse para ele, mas olha ali, meu senhor, você teve a oportunidade de matar o seu inimigo, o seu adversário. Ele disse, não, eu não estou falando isso só de palavras, mas com atitude. Ele chegou a dizer, né? Com atitude de não fazer, ou ai de mim, ou ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Não estamos aqui para defender pastores ou pessoas que estão em frente de trabalho, não. Mas para ver o tamanho do temor e a responsabilidade que tinha este homem ainda jovem, passando da sua adolescência já e tendo algumas experiências com Deus, que é o que mais Deus quer fazer na nossa vida. Então, dentro desses apertos, dentro dessas perseguições, ele não reclamava as pessoas. Não, muitas das vezes ele ainda aconselhava até as pessoas, e sempre ele dizia, olha, busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Este pobre miserável, ele chegou a dizer, clamou ao Senhor e Ele me livrou de todos os temores. E que coisa tremenda, pastor Carlinhos, que às vezes as próprias dificuldades da vida ou as próprias circunstâncias da vida faz a gente ter temor, faz a gente, né? Eu me lembro há alguns anos atrás aqui, quando teve uma tempestade, né, que depois nós vamos entrar nessa área aí, e aqui na Rio Branco, nesse próprio bairro, e destelhou todas as casas, né? E existe um momento na nossa vida que parece que nós estamos no meio de uma tempestade, porque o desespero vem tão grande que a gente não tem o que fazer, não tem o que pensar, não tem para onde correr. Eu me lembro que eu estava em São Paulo e a minha esposa me ligou e eu liguei até para ela e eu perguntei para ela como é que tá as coisas aí, lá um solão forte, e ela disse, não, aqui desabou tudo. Eu digo, mas como não? A casa está sem telha, pedra, tudo, os móveis molhou tudo, acabou. Eu disse, mas como é que vocês estão? E ela disse, não, nós estamos bem, porque corremos para dentro do carro e ficamos ali na garagem, que foi o único lugar que caía menos pedra. Mas o desespero foi grande. E quando a gente se fala em tempestade, hoje nós vamos falar sobre isso, porque às vezes na vida da gente, parece que a gente está no meio de uma grande tempestade, que não tem o que fazer, não tem para onde correr, não tem solução, né? Porque é uma lei contra a própria natureza, ou seja, a gravidade, é algo extraordinário que acontece, que só entende aquele que passa o problema, só entende aquele que passa, e há momentos que é Deus com a gente mesmo. Exatamente, eu estava olhando o texto, pastor Clayton, achei interessante que ele começa dizendo, busquei ao Senhor, e aí depois chega uma certa situação que ele diz, eu clamei, eu comecei buscando, isso. Mas como parece que não tinha resposta, parece que não mudava, eu comecei buscando, mas chegou um ponto que clamou este pobre, clamou este aflito, e aí Deus atendeu, Deus respondeu. Já que vamos falar sobre tempestade, quando começa só a chuva, quando começa só o ventinho, a gente busca. Mas quando a chuva não passa, quando o
vento começa a ficar mais forte, a impressão que dá é que o buscar apenas não resolve. Parece que o buscar é só o início. E aí chega a clamar. O clamor é um pedido mais aprofundado do que simplesmente buscar. O clamor é como se fosse a última resposta, a última saída. Então essa expressão do salmista, na sua inteligência e na inspiração do Espírito Santo, quando ele escreve, ele busca e clama. E não poucas vezes nós estamos também nessa situação. Nesse caso de Canoas, não foi só aqui em Canoas, mas como irmão aqui de Canoas, eu conheço mais Canoas, acho que Canoas foi um dos lugares que realmente foi mais forte. Então, quando começou só a chuva e o vento, de repente dava só para buscar. Mas de repente, quando foi chuva e vento e pedra que caiu, Cachoeirinha, foi muita pedra, muito estrago. Então tem horas que o cristão, ele se vê, eu vou usar a expressão obrigado, mas ele se vê obrigado a clamar uma certa situação que não tem mais como só pedir, só orar. É que nem aquela oração cotidiana que se fala, eu vou orar ao Senhor, mas tem certos momentos que essa oração parece que não basta. Parece que é o clamor, que não somente o dobrar dos joelhos, mas daí é rosto em pó, e parece que a impressão que dá é que o salmista começou só buscando e chega uma certa situação que ele se vê na necessidade de clamar ao Senhor. Falando em clamar ao Senhor, eu estava olhando um comentário aqui, quero aproveitar e dizer que eu participei do discipulado junto com a Brunara, fomos abençoados, fomos discipulados de certa forma com o pastor Jefferson. Quero aqui agradecer a alegria e o desprendimento ao ministrar e ao ensinar, que Deus continue abençoando muito a vida do pastor Jefferson, e ele inclusive já coloca aqui, pastor Clayton, que a irmã Zuleika já está sem dor e sem hemorragia. Glória a Deus. Então já é Deus respondendo. Isso aí foi antes da live, para a gente não se engrandecer achando que foi a live. Na entrada, que o primeiro comentário se prova que Deus, ele está cuidando, está guardando as nossas vidas. Então, esse é o primeiro comentário que a gente faz sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que teve algumas tempestades na vida dele também. Aquela questão que o pastor Clayton comentou do cuidado dele quanto a Saul. Todo mundo sabe que Saul estava fora da direção de Deus, que estava perseguindo a Davi, mas o que eu acho bonito ali é a questão da chamada de Davi não mexer com os brios dele, não alterar o temor que ele tinha de Deus, e nem o fato dele ser chamado fazê-lo maior do que Saul, que era o rei, na oportunidade. E já observei essa situação, não passei pela situação, mas observei essa situação de Deus começar a usar pessoas e visualmente dava para ver que tinha uma chamada. E faltou essa paciência, essa humildade de Davi, porque o Davi teve paciência, não era a hora, ele já era chamado, Deus já tinha ministrado o coração dele, mas como ainda não era a hora, ele tinha oportunidade, realmente teve oportunidade de matar Saul, e me dá a impressão, pastor Clayton, que se ele assim o fizesse, o povo ainda estaria do lado dele. Então, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus, aguardar o momento de Deus, do que se colocar no momento que não era ainda a hora de Deus. Então essa é uma das coisas importantes da chamada, observar e ter em mente que há um tempo de Deus, e o fato de eu ser chamado, ou de ter uma chamada sobre a minha vida, não me dá o direito de eu resolver qual será o horário ou o momento de agir, mas esperar tão somente o momento de Deus. Com certeza, pastor Carlos. Glória a Deus aí pelo testemunho, né, do pastor Jefferson aí, irmã Zuleika, que Deus abençoe essa família maravilhosa. Para nós é uma alegria, porque a vitória do povo de Deus é a nossa vitória. É verdade. Eu fico maravilhado porque a gente vê o sofrimento às vezes das pessoas, e por a gente ser crente, ser obreiro, ser pastor, pastoras, a gente está sujeito também. O pastor Jefferson, a irmã Zuleika, uma família abençoada, passou por esse vírus da Covid, né, e agora estava aí com uma hemorragia, com muitas dores,
e Deus alcançou essa vitória. Isso aí é para a glória de Deus, que Deus abençoe, continue abençoando, que seja um testemunho vivo, né, do poder de Deus. Então essa é, podemos dizer assim, o nosso galardão, é ver respostas de Deus. E eu creio que foi durante essa semana aí, o pastor Jefferson estava aí pedindo oração nos grupos e buscando, né, e Deus abençoou. Também tem, que está conosco aqui, eu estava vendo Clair. Eva Clair, minha irmã, Cristo, a minha congregação da Bom Jesus. Eva Clair, Deus abençoe sua vida, Deus tem vitória, né, para a irmã também, em nome de Jesus, que bom. Nas histórias que eu conto da Bom Jesus, que eu saio de Cachoeirinha para ir para Bom Jesus, lá eu tenho minhas meninas é tudo entre 60 e 70. A irmã Eva Clair é uma das minhas companheiras de todas as terças-feiras. Estamos aprendendo a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Além de estar presente, uma das que participa muito com a gente ali. E alegra o nosso coração em saber que a irmã Eva está com a gente nesta noite. Deus abençoe, irmã Eva. Interrompi o pastor Clyde, mas foi pela alegria em ver a irmã Eva nos acompanhando nesta noite. Que Deus abençoe muito a sua vida. Louvado seja Deus. Também a irmã Rose está conosco, né? A irmã Rose é vizinha aqui, que está e fez o discipulado. Deus abençoe, Deus tem vitória, com certeza. Então, você já pode ir colocando aí o seu pedido de oração, a sua necessidade, né? Nós vamos estar anotando, vamos estar fazendo uma oração aqui, daqui uns minutinhos, vamos estar orando a Deus pela sua vida, vamos estar clamando, buscando de Deus, porque nós somos simplesmente instrumento, né? Quem faz a obra é o poder do Espírito Santo, é Deus. O mais interessado, eu tenho costume de dizer, o mais interessado em abençoar as nossas vidas é Deus. Só que Ele precisa, às vezes, para nos abençoar, é necessário que aconteça até mesmo alguma coisa em nossas vidas, para que venha essa palavra se cumprir, que é buscar. Começa buscando e depois começa clamando. E eu me lembro que na entrada deste ano agora, eu entrei enfermo, né? Enfermo mesmo, com uma lesão na terceira vértebra da coluna, hérnia de disco, o nervo ciático com muita dor, não conseguia andar direito, era com uma muleta, e mesmo assim eu não deixei de vir nos cultos. Aqui os irmãos que congregam aqui estão conosco, sabem, a gente entrava de muleta, sentava ali, não conseguia ficar muito em pé para louvar, mas ali me passava muita coisa na cabeça, né? Como o pastor Jefferson já falou aqui, vozes que vêm para tentar nos fazer desistir. Não, o que tu quer? Você não consegue nem ficar em pé direito dentro da igreja, vai de muleta para as pessoas ver que tu é um obreiro, um pastor, e agora está aí assim. Irmãos, existe forma de Deus trabalhar em nossas vidas que é nós e Deus, né? Não tem como fugir disso. E a única forma que Deus consegue nos tomar em seus braços é quando Ele deixa nós passar por algumas tempestades, para que a gente possa entender a sua vontade, né? Entender a vontade de Deus. Então não somos livres, né? Estamos no mundo, estamos sujeitos, mas maior é o que está conosco do que o que está aí fora, amém? Nós vamos aproveitar, você evangelize aí, compartilhe, coloque o seu pedido de oração. Tem tido muitas respostas aqui através dessas lives, né? Para a glória do nosso Deus, é o nome de Jesus que está sendo glorificado. Não estamos aqui para se engrandecer, muito menos para ser mais que A, mais que B. O importante, a igreja, é quando ela está em unidade. Unidade é uma palavra um pouquinho diferente de união. Isso. Ela é quase a mesma, mas ela é um pouquinho diferente, né? Eu tenho um exemplo de um pastor que ele diz que união é quando você se reúne, estão juntos, né? Pega um saco de batata e reúne bastante batata, você uniu as batatas. Mas a unidade é quando você pega as batatas, ferve ela, descasca ela e você faz um purê. Amém. Louvado seja Deus. Quando você faz um purê, daí você une. E quando você une a fé um com os outros, a fé do irmão às vezes pode estar bem menor que a minha. A minha fé pode estar menor que a do irmão, mas quando nós unimos e amassamos e misturamos isso chega diante de Deus, meus amados. O céu se abre e a bênção de Deus desce. E aí aquele que está fraquinho se fortalece, aquele que está forte se fortalece mais ainda, né? Aquele que está enfermo é curado. E esse é o propósito da igreja, é a unidade, unidade. Eu tenho a mesma visão que o meu pastor presidente, eu tenho a mesma visão que os meus irmãos, eu tenho a mesma visão que os obreiros. E aí você vê o agir de Deus não somente na vida das pessoas, mas na sua vida, porque o trabalho de Deus, ele vem sobre as nossas vidas. Eu estava meditando ali, quando o pastor Carlinhos falava,
acerca de Davi e Saul, e o Espírito Santo vai nos levando. Eu creio que tem algo mais profundo aí para alguém que não está tendo paciência no seu chamado, né? Alguém que é um obreiro, você já tem até uma formação, mas precisam trabalhar de Deus na sua vida para que você seja mais estruturado e possa glorificar o nome de Jesus. Eu estava meditando no respeito de Davi pela unção que havia na vida de Saul. É verdade. O respeito. E se existe uma coisa, meus irmãos, que Deus honra, é quando a gente honra essas coisas. Respeitar a unção na vida das pessoas. Respeitar a unção de um escolhido de Deus, de uma escolhida, do menor ao maior. Se Deus chamou alguém, ele pode estar lá na porta, ele pode estar limpando o banheiro da igreja. Deus escolheu, ele coloca uma unção, uma capacitação sobre a vida dessa pessoa. E quando eu aprendo a respeitar esta unção na vida da pessoa, eu começo a honrar aquela pessoa, Deus também vai me honrar através das outras pessoas, porque vão ver em mim também algo diferente. Davi, ele demonstrou isso quando ele respeitou a unção. Aí você vai dizer assim, mas o que é isso, irmão Caetano? Unção é algo que te leva além das expectativas. Às vezes, como Davi já estava ungido, estava ungido lá, foi escolhido entre os seus irmãos, continuou no meio das ovelhas. Tecnicamente já era até rei, né? Já era rei, só faltava a coroa, né? Exatamente. E então a gente vê que existe um trabalhar de Deus, mas ele esperou o momento certo. Existe uma palavra em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Só que às vezes nós queremos ser senhor do tempo, queremos se adiantar no tempo. Mas este mesmo homem que esperou ali até chegar o tempo dele e começar a reinar em Hebron, né? Isso. Este homem, ele soube esperar, e ele deixou no Salmo 40. Esperei, como é que diz aí, pastor? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Quem sabe eu falo com você que está com pressa no seu ministério, está com pressa no problema que está acontecendo dentro da tua casa, você está com pressa diante dessa situação. Espera com paciência. Ah, mas até quando, irmão Clayton? Até a mão de Deus se estender sobre a sua vida e dizer, chega, eu vou dar um basta nessa situação. Até a mão de Deus te exaltar. É Pedro que disse, né, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Deus quer te exaltar, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas Ele precisa que você esteja no lugar certo, como aquele vaso na mão do oleiro, e aí Ele vai trabalhar na sua vida. Verdade. Ou seja, quem sabe essa situação que você está passando, já é uma situação de um trabalhar de Deus. Irmãos, seja sincero com você mesmo. A gente sabe quando Deus está trabalhando na vida da gente. A gente sabe. As coisas acontecem na vida da gente e você sabe. E o Espírito Santo te faz te lembrar, a tua própria consciência te faz te lembrar, olha, isso. Então é aqui que tu tem que ir mais devagar, é aqui que tu tem que correr mais um pouco. E existe no ministério, ministérios, né? Foi Paulo, quando ele falou aos Efésios, ele disse que Deus chamou uns para apóstolos, né, outros para evangelistas, pastores. Um tem dom para ensinar, outro tem o dom para ministrar, outro tem o dom para curar, outro tem o dom para evangelizar, outro tem o dom para orar e ninguém vê, dom da fé. Né? E ele diz que tudo isso é para o crescimento da obra. Então, é esperar o teu tempo e a vitória, ela vem. Amém? Então, faça o seu pedido de oração aí, compartilhe, esteja conosco não somente sendo ouvinte, mas participe, seja um instrumento de Deus para essa pessoa, para o seu amigo, né? E coloque o seu pedido aí. Cada live que a gente vai fazer aqui, a gente vê testemunhos, pastor Carlinhos. Então isso significa que Deus, Ele está honrando este trabalho, e a gente tem visto aí, o testemunho é uma vitória
da parte de Deus. Amém? Vamos ouvir um louvor, pastor Carlos? Vamos ouvir um louvor aí, não precisa ser muito extenso. Não sei o que você sentir bem aí. Um louvor aí, ao vivo, né? Vamos aproveitar hoje que nós estamos com o pastor lá de Cachoeirinha. Vamos lá então, vamos louvar a Deus. Eu vou tomar a liberdade de cantar o hino da harpa. Eu cantar o 370 para os mais antigos, que é um hino muito, muito bonito, que marca muito. Graças a Deus. Diz assim o louvor: ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graças a Deus, que possamos ser a cada dia grato a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Também está conosco, né, o nosso irmão João Luiz Martins. Deus abençoe sua vida, com certeza tem vitória, já tem acompanhado bastante aí conosco, com os pastores, né? E que a vitória, ela é certa em nome de Jesus. E a Ana, né? Ana Rosa, é isso? Isso, Ana Rosa. Ana Rosa diz que está firme fazendo a obra do Senhor Jesus. Deus abençoe a Ana Rosa, né? Com certeza a vitória é certa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser grato a Deus, ser grato a Deus. Cada dia, né? Tem até uma palavra que diz assim, se eu não me engano, até é o salmista que ele diz que ele agradece a Deus pelo dia, por mais um dia, porque Deus é que nos faz respirar, e quando nos acordamos pela manhã, é agradecer a Deus, né, pastor Carlinhos? Então, que nós possamos ser grato a Deus, grato pelas vitórias, gratos pela família, grato pela saúde, e mesmo na enfermidade, na dor, a vitória, ela vem. O importante é ficar firme nas promessas, amém? A Ana aqui diz que está firme fazendo a obra do Senhor Jesus. Nós vamos, né, entrar aqui numa palavra que fala acerca de tempestade, né? O pastor Carlinhos vai
Pode fazer a leitura para nós aí, pastor Carlinhos? Posso sim. No livro de Jonas, livro do profeta Jonas, deixa-me ver aqui, é o capítulo 2 que nós escolhemos, né? Isso, tem Deixa eu olhar aqui. Nós temos aqui uma... dois, eu acho que 1 e o 2, né? 1 e o 2. Deixa eu só confirmar aqui o texto que nós escolhemos. Capítulo 1, versículos 3 e 4. E depois o 2, 1 e 2. Vamos lá. Se quiser pegar um olho no fundinho ali. Vamos lá. Bem pouquinho para nós, só para... Vamos ver aqui. Um livro conhecido, meio escondido. Livro do profeta Jonas é curtinho. Deve ser 4 capítulos, livro do profeta Jonas. Isso. Capítulo 1, versículos 3 e 4. A idade vai chegando, ou eu uso óculos ou eu aumento o brilho da tela. Aqui, Jonas 1, 3 e 4. Deixa eu encostar aqui pertinho. Que é o meu aí. Aqui ele vai. O 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 3 agora ou vamos deixar mais adiante? Eu creio que Capítulo 2. dentro desse 2 aqui, o versículo... 2, 1 e 2, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Fala ali, Deus... Capítulo 2, versículo 1 e 2. Né? 1 e 2, Deixa eu ver verdade. aqui. Um e o 2. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção, pastor Carlos, se puder botar ali um fundinho bem lentinho. Nesse capítulo 1 e no versículo 4, diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, em outra versão fala uma grande tempestade, e fez o mar, olha só, uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Tremendo essa passagem. Verdade. Isso aqui, para quem conhece a palavra de Deus, também quero já agradecer aí a presença aqui da nossa irmã diaconisa Jane, já estava aqui e foi para casa, já está lá assistindo. Deus abençoe, presbítero Ney, Jane, família, um beijo no coração aí, a vitória é certa em nome de Jesus. Entrando aqui na palavra, os que conhecem a Bíblia sabem da história. Jonas, ele, né, não vamos entrar em mérito aqui o porquê ou não, mas Deus tinha um chamado na vida de Jonas. E ele tem um chamado na tua vida também. Não tem como escapar. Se existe uma coisa que quando uma pessoa ela é escolhida de Deus e Deus tem um chamado, é como se fosse, eu tenho o costume de dizer, como se fosse um peixe que ele está fisgado. Ele pode até tentar fugir, ele pode até ter um pouco de força, mas na hora que Deus puxa a linha, ele tem que vir aonde Deus traz ele. E por mais que nós sejamos humildes, que eu não tenho condições, todo homem tem essa questão, Verdade. Mas a grande verdade, e aí a gente vai ser bem incisivo nesse ponto, quando eu tenho uma chamada, reconheço de Deus, porque a gente sabe, quando o pastor Cláudio falou ainda no início, nós sabemos quando é Deus, quando não é. Então, quando a gente sabe que tem a chamada e questiona essa chamada, é como se dissesse: Deus, tu não me conhece direito, tu errou, tu te enganou, porque essa chamada está errada, porque eu não sou a pessoa certa. É como se fosse questionando o quanto Deus nos conhece. Então, a chamada, quando ela é de Deus, não tem como
como fugir. O pastor Cláudio falou aqui no peixe fisgado, e é bem assim, pastor Cláudio. Depois que está fisgado, não tem como. Foi o que aconteceu com o Jonas, a gente vai decifrar um pouco mais, entrar um pouco mais. Mas foi tipo assim, Jonas, tu vai lá para Nínive. Não, mas eu acho que não, Nínive não. E tem as questões históricas, o porquê que ele pensou em não ir para Nínive, mas a grande verdade é que ele desacredita no poder de Deus, porque se existir uma chamada da parte de Deus para a vida dele, o que acontece para o pastor Clayton? Se Deus chamou, a responsabilidade é dele, não é minha. Com certeza. O chamamento sempre por parte de Deus. Eu posso até ter o desejo, a vontade de fazer a obra, mas quando existe a chamada, é uma iniciativa por parte de Deus. Então, se a iniciativa foi dele, a responsabilidade também é dele. Como se diz o ditado, e a Bíblia diz, né? Quando Deus ele chama, é Ele que capacita. Exato. Só que esse homem ele não quis entender. O motivo não vamos entrar aqui, tem várias questões teológicas acerca daquela cidade, e ele não queria ir. Ele não queria ir e ele pega uma direção totalmente oposta. Só que quando ele está no meio do mar, veja bem, no meio do mar, a Bíblia diz aqui, ela é bem clara, no capítulo 1 e no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, que o navio estava prestes a quebrar. Veja bem, se nós formos falar, existe vários tipos de tempestade, né? Esse dia até estava ouvindo um pastor, ele falou de vários tipos de tempestade, biblicamente falando, né? Existe a tempestade, aquela literal que acontece e a gente se abala, com os problemas, com as dificuldades. Existe a tempestade espiritual, né? Espiritual, que é aquela tempestade que aconteceu quando os discípulos entraram num barco, né, com Jesus. Diz a Bíblia que Jesus entrou no barco, os discípulos entraram atrás e de repente Jesus dormia, o vento começou, a tempestade começou e eles clamaram, mas ali existe por trás disso, um abalo espiritual, porque Jesus estava se direcionando para fazer uma missão, que ele ia parar na cidade de Gadara, porque ele ia expulsar uma legião de demônios na vida de um jovem que era lunático. E aí a Bíblia diz que no meio do mar, ou seja, a tempestade espiritual é aquela que o próprio inimigo, ele sabe que Deus tem um chamado na tua vida, ele se levanta ao ponto de tentar fazer você parar ou não chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas só que quem tem o Espírito de Deus, as coisas são discernidas a Ele e nada precisa alguém discernir. Tem um discernimento, você sabe. Existem pessoas que dão lugar e acabam cedendo, dão lugar à carne, e aí mais a voz do diabo e a violenta tempestade faz a pessoa desanimar, sair, abandonar até mesmo o chamado. Tempestade espiritual. Mas existe tempestade como esta, que foi uma tempestade exatamente direcionada por Deus, ou seja, que Deus causou. É forte, né, pastor? E o texto é claro. É claro, Deus mandou a tempestade. Como agora o Espírito Santo me leva àquela passagem, né, que quando Jesus, depois que ele se batiza, ele é levado para o deserto. Então existe para ser tentado, para ser tentado. Existe tempestade, existe problemas, existe certas situações na nossa vida que são espiritual, existe outras que acontecem ao natural, mas quem tem o Espírito de Deus, ele discerne as coisas. E existe tempestade que Deus, mas irmão, cara, como que é isso? Tempestade que Deus leva a fazer, diz a Bíblia que Deus mandou a tempestade. Por quê? Porque por trás disso tudo existia uma cidade, 120 mil pessoas que dependiam da vida daquele homem que estava tomando outra direção. É forte, né, pastor Carlos? Eu estava, o irmão agora comentou sobre Jesus ser levado para ser tentado. Importante isso, porque foi o batismo, foi o preparo, né? Logo ele já começaria o seu ministério. Aí Deus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado, e aquela tentação
eu vou dar um sinônimo de prova, embora teologicamente não é a mesma coisa, mas para efeito de entendimento, seria ali uma prova, porque logo depois viria o ministério. Então, o que seria? Se ele roda naquela prova ou naquela tentação que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado, automaticamente o ministério fracassaria. E olha, e Deus leva aquela situação para testar para que o ministério fosse adiante. E às vezes nós, seres humanos, quando vimos a tempestade, foi o diabo que levantou, e às vezes falta discernimento, que o meu irmão acabou de falar. Às vezes é Deus que está levando, porque na frente existe ou Gadara, ou existe um ministério todo a ser iniciado, e Deus levanta essas situações. E Jesus, ele foi sábio, Jonas nem tanto, mas Jonas depois voltou atrás, mas em saber que se passasse por aquela prova, o ministério seria profícuo. Se por acaso falhasse, e pastor Clayton, o que me dá um temor é a quantidade de pessoas que dependiam da palavra da vida de Jonas. Exato, olha a quantidade de pessoas. 120.000 pessoas. É muita gente. É gente demais. Eu vou ser um pouco ousado aqui. Muitas pessoas estão nos ouvindo. Meu amigo Rodrigo Pandolfo está nos assistindo aqui hoje. Deus abençoe a vida, Rodrigo. Às vezes as pessoas não têm a dimensão, não é nem do tamanho do chamado, mas do alcance do chamado. O André, o apóstolo André, não fez muita coisa, só apresentou Pedro para Jesus. É verdade. Olha o que Pedro fez no seu ministério, na sua liderança quanto à igreja. O André nunca pensou na cabecinha dele que chegaria a essa altura. Que o trabalho dele, só eu me lembrei agora, quase ninguém lembra do coitado do André, mas se houve um ministério grande na vida de Pedro, foi porque alguém o apresentou a Jesus. Exatamente. O tamanho do alcance do ministério. Às vezes a gente não imagina, né, pastor Carlinhos? O que Deus tem pra gente é além, e às vezes nós não vimos no mundo espiritual. Temos o exemplo ali daquela mulher samaritana, ela estava na beira do poço, Jesus chega ali, a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E aí ninguém imaginava. Aí eles vão lá comprar pão, comprar o alimento. Jesus chega até o poço, tem aquele diálogo com aquela mulher, revela para ela que ela já havia 5 maridos, tinha um problema gravíssimo na sua vida sentimental. E ela larga o cântaro, corre para a cidade, ali ela evangeliza a cidade. Aí a gente vê no decorrer da história, né, Filipe entrando em Samaria, pregando, os demônios rungindo de longe, mas já tinha uma igreja esperando a pregação ali, os homens de Deus chegar, através de uma pessoa. Eu não sei, quem sabe, eu tenho certeza que nós estamos falando aqui com pessoas que têm chamado muito frutífero na sua vida, chamado assim de desbravar, entendeu? E quem sabe você está sendo provado, quem sabe as tempestades que o próprio Deus tem colocado sobre a sua vida e você não está vendo, porque foi uma tempestade diante de uma desobediência. Então existe a tempestade na desobediência, entendeu? E naquele meio ali, Deus fez acontecer, porque Ele precisava usar alguém. E o horário passa tão rápido que a gente não... Agora que eu vi, já está quase lá na frente. Passa rápido assim que a gente não consegue... assim, dá mais mastigado ainda, mas aquilo que o Espírito Santo está te dando nessa noite é para que você entender. Eu já comecei a entender já, pastor Carlos. Existe um tempo para Deus desenvolver o ministério na vida de alguém, e dentro disso existe uma aprovação, existem os ventos, existe a tempestade, existem as enfermidades, existem os problemas. Às vezes a gente tem que retroceder, às vezes a gente tem que cair em si. Não, para aí, eu estou errando, é aqui, mas aonde que é? E quando a gente começa a ver isso acontecer, começa a fluir. Deus está falando com você nessa noite. Também está conosco aí o Gustavo, né? Eu estava vendo aqui o Luiz Gustavo. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus tem chamado na sua vida, você sabe, né? Então, entrando aqui para a palavra, tem situações que Deus permite e Deus manda para poder trabalhar na minha vida, na minha estrutura espiritual. O irmão falou sobre Filipe. Isso. E a coisa estava boa em Jerusalém, estava tranquilo. E talvez até ele gostasse de ficar lá com Pedro, com Tiago, os grandão ali, os apóstolos e tal.
Aí só que existia uma igreja em Samaria esperando Filipe. E às vezes o desbravar é difícil, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E às vezes a gente quer ficar ali junto com os irmãos. Ali o pastor está nos apacentando, está nos guardando, a igreja está orando por mim. Estou sendo abençoado. Estou sendo abençoado. E às vezes tem pessoas que estão esperando o nosso desprendimento. Então o Filipe vai, pega aquela igreja, a igreja cresce, ele faz um trabalho. Eu achei muito lindo, sabe? Uma vez eu estava lendo esse texto, e que pena que as horas correm tanto, que o Filipe pegou a igreja mais pequena, assim. A igreja cresceu, chegou num ponto que ele manda um recado para Jerusalém e disse, olha, chegou no meu limite, Não dá mais. me dá ajuda, hein? Chegou o Pedro e o João, se eu não me engano, chegaram lá em Samaria, fizeram uma reunião os três, o Filipe disse, até aqui eu pude fazer. Agora é com vocês. Que coisa linda. E aí ele sai de Samaria, já tinha uma outra igreja esperando ele. Ou seja, que o irmão falou no começo, o tempo de Deus. Até aqui eu fui. Saí de Jerusalém, fui para a igreja cresceu. Não tenho mais condições. A minha limitação é essa, que coisa boa quando o homem tem consciência das suas limitações. A igreja até 100 membros eu conseguia. Eu vou chutar aqui o número de membros da igreja de Filipe, de Samaria. Até 100 membros eu consigo. A partir daqui eu não consigo. Mas eu conheço gente que consegue. Eu conheço um tal de Pedro, irmão João, que me ensinaram, que pregaram para mim. Me discipularam. Eles me discipularam até aqui. Eu sei que eles sabem muito mais do que até aqui onde eu sei. Vou pedir ajuda deles, não é feio. O nosso ministério é a gente conhecer a nossa limitação e dizer, vamos. Eu vou chamar lá o irmão Pedro, irmão João. Exatamente. E eu vejo assim, pastor Carlinhos, que nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, daqui a pouco nós vamos fazer uma analogia rápida aqui e um resumo para estar orando, o horário passa rápido. Né? Que uma igreja ela cresce, a igreja ela sempre vai crescer na terra. Passa, pessoas vêm, mas a igreja vai porque é pregada a palavra de Deus e é obra de Deus, não é de homem. Mas a gente vê hoje que, se dependendo da pessoa, o ministério cresce, a igreja cresce, não quer mais sair dali. Isso, a pessoa toma as pessoas para si e esquece que quem morreu na cruz foi Jesus. Então, já é um outro mérito, mas não. Quando a pessoa reconhece, não, daqui eu preciso estender as tendas, dividir as cargas, e assim Deus ele honra. Mas só que existe essa tempestade na desobediência. E essa tempestade, às vezes, ela acaba afetando toda uma tripulação. E às vezes a gente vê a nossa casa com problema. Às vezes a gente vê nossos familiares com problema. A gente vê coisas acontecer que jamais a gente esperava acontecer em nossas vidas. E é por estar desobedecendo. Porque quando um homem, veja bem, presta bem atenção, você que me ouve aí, uma pessoa entende o projeto de Deus e se coloca na posição a qual Deus quer. Vamos olhar para a Bíblia. Quantos que Deus usou um homem que se levantou cheio do Espírito Santo, desafiou 850 profetas de Baal. Exatamente. E o fogo desceu do céu. A gente vê hoje aí, você conhece pessoas que do nada saíram do meio do mato, hoje estão aí diante de multidões porque entendeu o chamado de Deus e resolveu obedecer. Mas quem sabe por quantas tempestades não passou até entender, né? Exatamente. Eu estava, assim, as consequências do não entender o chamado, tem uma frase do livro de Jonas que o pessoal comenta, ele está lá dormindo, lá e tal, acorda e tal, sou o profeta de Deus vive, aquela serva de Deus vive e tal. Mas tem uma frase que ele usa, foi em setembro do ano passado, eu palestrei num evento chamado 4 Paredes, que tratava sobre suicídio e depressão. E ali eu lembrei da expressão de Jonas, que ele disse assim, olha, para resolver essa situação me atirem ao mar. Olha a consequência que teve essa situação na vida daquele homem que não entendeu o chamado. Ele disse, olha, a única forma que tem de resolver isso aí é me atirando ao mar. Ele estava dizendo assim, olha, a única maneira é de terminar com a minha vida. Vamos levar bem a séria frase que ele usou. Me atirem ao mar. Eu ainda brinquei na época, será que ele estava vendo algum peixe esperando ele? Claro que não. É tipo assim, olha, chegou um ponto que eu não sei o que fazer. Para salvar a vida de vocês, me atirem ao mar.
Mas aí Deus é misericordioso, que é exatamente a segunda parte, que é o capítulo 2 de Jonas, a misericórdia de Deus. Me atirem ao mar. Quando ele disse aquela frase, ele disse, olha, chegou no meu limite. Não sei o que fazer, errei, pequei, não ouvi a voz de Deus, o chamado era eu fiz outra coisa, não sei o que fazer, olha, me atira ao mar que para mim acabou, não tem mais opções. E aí entra Deus. Aí o pastor Cláudio continua, que essa é a parte boa. Ali o reconhecimento que nós estávamos falando, a humildade, reconhecer que o que não é para mim, não é para mim. Exatamente. Não adianta eu querer fazer o que não é para mim. Eu tenho que fazer, a Bíblia diz, olha, tudo que colocar na sua mão, faça. Né? Mas faz com todas as tuas forças. Te esforça. Faz com prazer, faz com ânimo. Porque você está fazendo para Deus e não a homens. E Deus vai te honrar. E quando a gente reconhece que não dá mais para mim, então, ou não é para mim, reconhecer o seu lugar. Quero mandar um abraço também para o Ney Agatti, né, o presbítero Ney, que está aí junto conosco, ligado, assistindo. Deus abençoe sua vida. Varão valoroso, amém? Reconhecer a humildade, quando eu errei, reconhecer quando eu erro dentro da minha casa com os meus filhos, reconhecer quando eu erro com meus irmãos, reconhecer quando eu erro com meus vizinhos, porque nós estamos sendo assistidos 24 horas, Hebreus 12, que fala que nós somos rodeados, uma nuvem grande, está nos... Reconhecer que eu preciso perdoar alguma pessoa, reconhecer que eu preciso liberar o perdão, e isso vem automático de Deus em nossas vidas. Reconhecer, o reconhecimento, e quando ele reconhece, não tira a minha vida, pode me atirar no mar. Deus reconheceu que poderia livrar ele daquela situação. Verdade. E aí ele é lançado no mar. Muitos dizem que é baleia, mas eu não acredito nessa hipótese, porque uma baleia ela é grande, mas a boca dela é pequena. E eu creio que se ela tivesse engolido ele ali, ele teria se machucado muito. E o espaço na baleia, que muitos falam, não teria para ele respirar ou ter um pouco de oxigênio. Eu creio que foi um peixe muito imenso, muito grande, ao ponto que ele disse que as algas se enrolavam nele. Né? Mas a Bíblia diz que lá no ventre, olha só, como é tremenda essa palavra para a tua vida nessa noite. Lá ele chegou a dizer, nas profundezas da treva, nas trevas, no ventre, lá embaixo do mar, na profundidade do mar, no ventre do peixe, ele diz assim, eu orei ao Senhor, e Ele me ouviu. Só para refletir, meu irmão, olha, preste bem atenção nisso. Se Deus reconheceu a humildade de Jonas, e lá debaixo, nas profundezas do mar, dentro de um ventre de um grande peixe, aquele homem ficou 3 dias e 3 noites, e ele clamou, ele orou, Deus ouviu. Você acha que você aqui hoje, nitidamente, vivendo nessa terra, no seu trabalho, na sua casa, aonde você vai, no armazém, no mercado, e dentro do teu pensamento, no teu coração, essa aflição, essa angústia, essa tempestade, você acha que Deus não está vendo isso? Eu tenho certeza que Ele está vendo isso. Ele está vendo no teu coração. Você pode estar passando isso até mesmo, quem sabe, porque você pode estar fugindo de algo que Deus tem para a tua vida, para transformar toda a tua casa, toda a tua família, quem sabe uma cidade, um país, e você não entendeu isso ainda. Mas, irmão, claro que eu tento de um lado, eu tento de outro, não consigo. O que está faltando? Está faltando uma entrega. Você se humilhar e se entregar e dizer, eu me rendo ao Senhor. Isso. É se render. Eu anotei exatamente isso. Deus chega. É verdade. Eu não sei mais o que fazer. Agora é contigo. Foi o que Jonas, na verdade, fez antes. Deus, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu já errei, já me arrependi, já não sei o que fazer. E tem pessoas, certamente estão nos escutando nessa noite e vão receber essa mensagem através de compartilhamentos. Com certeza. Que a frase, eu trabalho muito com jovens, então uso muitos termos de jovens. A frase é: Deus deu, não tem mais o que fazer, eu me entrego, já corri, já esperneei, já disse que não era chamado, já disse que eu não tinha condições, já disse que eu não sabia, já disse que a minha casa não ia me ajudar, já disse que eu estava na igreja errada, já disse que não era o meu tempo, já disse tudo.
agora não tem mais nenhuma desculpa para dar, agora é contigo, Deus. E aí é quando Deus entra na resposta de Jonas, quando ele clama, e Deus responde, que é interessante, porque ele diz que ele me respondeu. Glória a Deus. É duas coisas, é o clamor e a resposta. Se nós tivermos coragem para dizer Deus, deu. É a recíproca que você disse. Exatamente. Ela Deus vai vem fazer. automático. Esse dia eu estava comentando uma das minhas ministrações que Deus ele age e ele faz, mas ele precisa só de uma coisa, da minha autorização. Só isso. Louvado seja Deus. Só da minha autorização. Ele não vai fazer se eu não autorizar. Então, quem sabe algumas pessoas nessa noite, o que falta é só isso aí. Autorização. Autoriza para que Deus está pronto para fazer. Pode ter certeza, Deus está pronto para fazer. Só precisa de uma coisa, meu querido, só uma coisa, da tua autorização. Se tu autorizares, ele vai fazer. Com certeza, exatamente. Deus está pronto para te abençoar. Eu creio que você entendeu. O teu chamado, quem sabe, está trancado, está amarrado. Você não consegue mais andar para frente nem para trás. Dentro de você não tem mais perspectiva, né? Não tem mais esperança. Você, quando pensa em Deus, você só sente saudade. Você não pode viver de saudade. Você tem que viver o hoje, o momento. E o momento é agora. Nós estamos vivendo no meio de uma grande tempestade, porque estamos aí cercados de um vírus, de uma pandemia, que o mar está soprando, o vento está soprando, o mar está balançando o barco de um lado para o outro. Você tem uma família por zelar, você tem alguém que Deus quer salvar através da sua vida, e Deus conta com você. Depois que Jonas clamou, se humilhou, se entregou, autorizou Deus a agir na vida dele, o peixe leva ele e vomita ele na cidade de Nínive. E ali, ele sai ali pregando. Daqui 40 dias Deus vai destruir essa terra. A Bíblia diz que até os animais, o rei daquela cidade mandou jejuar. Se humilharam diante de Deus, Deus salvou toda aquela cidade através de uma pessoa que decidiu obedecer à voz de Deus. Pastor Cláudio, eu tenho uma palavra profética para nossos Amém. irmãos que estão hoje nesta noite. Parece que eu vejo o Jonas no primeiro dia. No segundo, eu vou ver o Jonas no segundo dia. Pregando. Eu sou pentecostal, eu vou exagerar um pouquinho. Glória a Deus. O Jonas pregando e chorando, vendo as pessoas se convertendo, dizendo o que eu perdi, o tempo que eu perdi em não aceitar o chamado de Deus para minha vida. Imagine Jonas passando pela cidade, pregando, as pessoas se convertendo, jejuando, o quanto esse homem não chorou na presença de Deus, dizendo, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não sabia que era tão lindo o chamado, que era tão grande. Eu nunca imaginei que tantas pessoas iam se converter. Talvez por isso que eu fui para o barco e fugi para Tarsis. Eu nunca imaginei o que tu farias através da minha vida. Essa palavra eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo. Tu não imagina, querido. Tu que está fugindo do chamado, correndo, tu não imagina a grandeza e a beleza do teu chamado. Tu voltarias correndo para Deus e diria, Deus é contigo. É verdade. Eu quero também ser instrumento de Deus para a tua vida. Existe uma palavra em Provérbios. Bota aí, pastor. Provérbios 24, 10 e 11. Essa palavra é para a tua vida. Essa palavra é para você que está ouvindo essa live hoje. É para você que vai ouvir e agora nesse momento você diz assim, olha o que eu estou perdendo. Essa palavra é para você. Diz assim, se te mostrares fraco, é isso? Provérbios 24, 10. Exatamente. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Agora olha o 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa palavra é para a tua vida. Aleluia. Se tu te mostrar fraco por causa dessa tempestade, por causa dessa situação, você tem que entender. É o teu chamado que está em jogo. Você precisa se render. Você precisa se entregar. É fazer uma entrega. Senhor, eu quero que a tua vontade agora se cumpra na minha vida. Às vezes eu noto isso na minha vida. Quando eu começo a orar assim, Senhor, a tua vontade, começa a vir as guerras, batalhas, dificuldades, eu sei, é um trabalhar de Deus na minha vida. Mas se tu te mostrar fraco, no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena, você não vai ter mais força.
Aí ele diz assim no versículo 11, livra aqueles que estão indo, como é que é, de passos? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Deus tem pessoas para livrar através da sua vida, do teu chamado. Não é da minha, é da tua. Não adianta você tentar fugir. Não adianta você tentar fugir. Você pode estar passando hoje por uma tempestade tremenda, permissiva, mandada por Deus para que você possa entender que por trás disso é grande o chamado e o ministério que Deus quer concluir através da tua vida para a salvação de muitas almas, em nome de Jesus. O horário já se foi embora. Eu quero estar orando, vamos estar orando, ministrando sobre a sua vida. Compartilhe, recebe essa palavra profética sobre a sua vida. Levanta a tua cabeça, se fortalece. Essa situação não é para te fazer cair e nem desanimar, e muito menos desviar. É para te fazer se levantar, se alicerçar, se firmar na promessa, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida e o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Vamos estar orando aqui, o Ney Agati, né, o Luiz Gustavo, né, o irmão João Luiz Martins. Nós vamos estar agora ministrando sobre a sua vida, Jane Oliveira. Fecha os teus olhos e recebe aquilo que Deus tem. Está grande a tempestade? É porque muito maior é a obra que Deus tem para realizar na tua vida, em nome de Jesus. O pastor Caliz vai estar iniciando essa oração, nós vamos estar encerrando já, orando pela tua vida e abençoando o teu lar, em nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, entramos na tua presença nesta hora. Nós não tínhamos noção do quão grande seria o alcance das palavras ministradas nesta noite. Nós não tínhamos noção de que corações seriam alcançados de forma exortativa quanto à tua palavra, quanto a homens e mulheres que vão receber estas palavras. O nosso muito obrigado. A Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas na verdade o Senhor é quem sabe e que sabe como serão concluídos. Nós tínhamos alguns projetos para esta noite ao ministrar, mas o Senhor é quem direcionou todas as palavras e foi muito além daquilo que nós imaginávamos. Nós queremos pedir, Senhor, que aquele que foi tocado por esta palavra verdadeiramente venha reconhecer que o seu lugar não é Tarsis, que o seu lugar é Nínive para fazer a tua obra. Pai, em o nome de Jesus Cristo, anima este homem, anima esta mulher que está ouvindo esta palavra, Senhor. Esta é a nossa intenção nesta noite, encorajar a todos que estão ouvindo e que ainda estarão recebendo esta palavra. Encoraja-os ao Senhor e que o teu Espírito Santo lhes dê condições de fazerem aquilo que o Senhor os chamou. Durante esta madrugada ainda, se não for pedir demais, fala em muitos corações que estão encerrando esta programação, que durante esta noite o teu Espírito Santo ainda venha confirmar, através de sonhos, através de revelações, aquilo que foi iniciado nesta noite através do ministrar da tua palavra nesse início de madrugada. Alcança muitos homens e mulheres, muitos lares, muitas chamadas, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, para a glória do teu nome, entregamos essa vida, esta família, esta casa, este lar nas tuas mãos, crendo na resposta, na libertação, na cura, no socorro e no milagre. Aleluia. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Se o Senhor não fizer, nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Deus. Mas depositamos a nossa confiança no Senhor, crendo, meu Pai, aleluia, que o Senhor é poderoso para fazer além, muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Ó Senhor, eu tenho certeza que este coração foi alcançado pela tua palavra. Esta vida está passando por turbulências, por tempestades, por momentos difíceis e está clamando pelo um socorro. Aleluia. E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então estende as tuas mãos, entra nesse hospital, consola o coração desta mãe, deste filho, deste pai. Oh meu Pai, estende as tuas mãos, arranca, Senhor, toda a raiz de amargura, toda a ira, toda a cólera. Meu Pai, toda a força contrária, sim, estende as tuas mãos trazendo a vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que está temendo a este vírus, a essa situação a qual estamos passando, só a tua mão para confirmar. Confirma esse chamado, meu Pai. Levanta essa pessoa dessa situação, tira dessa prostração, dessa frustração
e traz Glória a para o Deus. lugar aonde o Senhor o chamou, para fazer assim a tua Aleluia. obra e cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida. Sendo assim, eu Deus. oro e te agradeço em o nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia. Amém e louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Né? Pastor Carlinhos aí com os agradecimentos também. Amém. E já vamos estar encerrando em nome de Jesus. Nosso muito obrigado pela companhia dos nossos irmãos, nossas irmãs que estiveram conosco. Pastor Clayton, muito obrigado pelo convite, onde pudemos aqui estar sendo abençoados. Parece que foi o contrário, parece que em vez de abençoar, nós fomos abençoados, porque Entendeu. a palavra alcança os nossos corações e que Deus continue abençoando essa igreja, este projeto dessas noites, ministrando a palavra através dessa ferramenta de rede social. Que Deus continue abençoando e confirmando e alcançando muitas vidas, e certamente vamos ainda receber muitos testemunhos, não desta noite, mas deste trabalho que está sendo feito. Obrigado também ao pastor João, que nos dá também essa liberdade e esse apoio. Que Deus abençoe, recompense e que essa obra venha crescer cada vez mais. Então, muito obrigado, pastor Clayton, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Agradecemos a sua audiência, você que está ouvindo, você que viu, você que participou. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Temos um grande batismo agora, amanhã, hoje ainda estaremos se deslocando para Novo Hamburgo, né? Toda a igreja está convidada, vamos saindo para lá, um grande culto com a juventude, a banda, né? E domingo pela manhã, já quero anunciar, os irmãos que vão estar assistindo, antes das 8 horas, ou 8 horas no máximo, vão estar saindo daqui para, como é que é o nome lá mesmo? Agora, Itapuã, e vamos estar ali realizando um grande batismo para a glória do nome do Senhor Jesus, e retornaremos cedo para o culto da Santa Ceia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e faça brilhar a sua luz sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.